Olá, bom dia, paz e bem. Feliz domingo para você. Hoje, dia do Senhor, dia que nós dedicamos inteiramente para o louvor, para a missão, para a caridade. Assim nos ensina a igreja quando fala do domingo. É o dia também do descanso, o dia onde nós louvamos ao Senhor por todas as suas obras, por toda a criação. Feliz dia, então, para você, meu irmão e minha irmã. É uma alegria para nós podermos mais uma vez chegar até a sua casa nesse dia 29 de agosto, para assim também fazermos esse momento onde nós venhamos aprofundar um pouco mais sobre a vida dos anjos e principalmente sobre a vida deles na nossa vida também, porque o Senhor fez todas as coisas, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e colocou para viver em unidade, para contribuir um com o outro para a salvação, para a história da humanidade. Então, nós queremos nesse dia louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas e continuará também a fazer. Então, hoje, domingo, nós vamos falar um pouco sobre a vida dos anjos. No domingo passado, nós falamos sobre a existência dos anjos, e aqui vamos recordar que o existir dos anjos é para nós, cristãos católicos, um mistério de fé. É um dogma, nós cremos. A maior beleza da vida de fé é você simplesmente acreditar, né? É você simplesmente dizer isso, eu creio. E essa frase, eu creio, que da mesma forma como nós falamos, nós professamos não só com nossos lábios, mas também com nosso coração, e dizemos eu creio, quer dizer que eu mergulho, eu aceito, eu quero viver essa experiência de fé. Então, quando nós dizemos que cremos nos anjos, nós queremos também fazer, como cristãos católicos, a nossa experiência de fé, experiência de acreditar neles, na presença deles, no trabalho deles, na missão deles e na guarda dele também, para com cada um de nós, né? Que é um dos assuntos que nós também vamos falar sobre os anjos que nos guardam e que nos protegem. Mas para que nós venhamos a falar sobre isso, nós precisamos entender também o papel dos anjos na história da salvação, né? Que é o que nós vamos falar nesse dia. Mas antes, vamos rezar ao Espírito Santo, esse Espírito Criador, para que neste domingo visite o nosso coração, visite a nossa alma, visite a nossa inteligência, nos faça cada vez mais buscar o Senhor, buscar a sua vontade, a sua palavra. Que esse Espírito também nos desperte para a vida em Deus, nos desperte para a vida em comum, para a vida do amor. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos consagrar também esse dia aos cuidados da nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Por isso rezemos: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nesse domingo, nós vamos falar um pouco sobre a vida dos anjos na história da salvação. E onde nós podemos, encontrar a história da salvação? Aqui, nas Sagradas Escrituras.
lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber a ação de Deus na vida do seu povo. Deus que sempre vem agindo, vem se manifestando, vem se revelando, revelando-se à humanidade inteira, mas que também faz essa revelação através dos seus profetas, através daqueles que são escolhidos, daqueles que ele colocou à frente do seu povo. E nas Sagradas Escrituras nós vamos ver, nas narrações, todas as intervenções de Deus, todas as vezes que Deus intervém de forma amorosa, onde Deus também intervém para muitas vezes exortar, para corrigir. E nessas intervenções, nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar a presença dos anjos. A presença dos anjos. Os anjos que vêm falar em nome de Deus, porque como nós já vimos domingo passado, né, nós já vimos no vídeo anterior, que se você não viu, você é convidado a ver também, falando sobre a existência dos anjos, né? Então, no vídeo anterior nós falamos que Deus, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e criou os anjos. O anjo, como nos ensina Santo Agostinho, anjo não é a forma dele, mas sim a missão dele. A natureza do anjo é espiritual, mas como missão ele é justamente aquilo que o nome implica, que anjo significa mensageiro. Anjo significa mensageiro, daí a importância também dos nomes na nossa vida, né? Porque o nome realmente expressa aquilo que somos, o nosso nome expressa aquilo que somos. Então, anjos significam mensageiros, e nesses anjos, aqui estão englobados todos os anjos. Mesmo que nós venhamos mais tarde, em outro vídeo nós vamos ver que existe a hierarquia dos anjos, e dentro da hierarquia os anjos estão, como que podemos dizer, né, na classe inferior nesse sentido, porque tem os anjos mais elevados, mas aqui quando se fala de anjos, fala dos seres espirituais todos, nos quais estão englobados a todos. Os arcanjos, as potestades, os anjos da guarda, né? Os anjos, tá bom? Então, Deus criou os anjos, Deus fez os anjos, esses que são mensageiros. Então, exercendo essa missão, a missão de serem mensageiros, de serem enviados por Deus, é que nós vamos ver no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a presença, a figura dos anjos, sempre para anunciar, para auxiliar, para trazer uma notícia de Deus. Nós vamos perceber a presença dos anjos já lá em Gênesis, quando o homem e a mulher, né, saem, na verdade são expulsos do paraíso. Nós vamos ver lá o Senhor que coloca os anjos para guardar a porta do paraíso. E aqui nós vamos percebendo também que o mundo ao qual nós somos chamados a viver, a vida de santidade, a vida do amor, né? Esse paraíso de Deus na nossa vida, como até nos ensina também Santa Teresinha, né? O paraíso que nós também podemos viver aqui na terra, tem a guarda dos anjos, tem a proteção dos anjos, né? Então o Senhor colocou os anjos protegendo o jardim, o paraíso ali na porta. Nós vamos ver também os anjos que vêm auxílio a Ló, que na destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos protegem Ló e sua família. Salva a vida deles, podemos dizer assim, porque até quando as pessoas chegam na casa de Ló e querem entrar, querem fazer violência contra ele, o Senhor, através dos seus anjos, dentro da casa de Ló, faz com que os homens não tenham força para destruir a família e a vida de Ló. E esses mesmos anjos falam para Ló para que ele saia da cidade, porque aquela cidade será destruída, e protege, dá as instruções, guia os caminhos de Ló. Então nós vamos vendo
também os anjos que agem e protegem aqueles que Deus escolhe. Nós vamos ver o anjo do Senhor também que age quando segura a mão de Abraão naquele mistério de fé da vida de Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Quando o Senhor pede Isaac para Abraão, né? Pede o seu filho Isaac com o coração todo sofrido, mas vai fazer aquilo que o Senhor tinha pedido. E na hora que Deus vê que Abraão lhe seria fiel e fiel até o fim, diante do que Deus tinha pedido, o Senhor intervém. E quem segura a mão de Abraão ali é o anjo, para salvar a vida de Isaac. Então, o Senhor é esse que também segura a nossa mão. O Senhor é esse que vem ao nosso encontro. O Senhor é esse que vem sempre agindo no último instante, podemos dizer, e trazendo para nós a sua graça, a sua vontade, né? E os anjos foram esses sinais também na vida de Abraão. Os anjos também na história da salvação, nós vamos percebendo que falando sobre proteção ainda, nós vamos encontrar o anjo que protege Agar e Ismael. Quando eles saem da casa de Abraão e vão no deserto, é muito interessante que a mãe, ela se distancia do filho porque não quer ver o filho morrer. E naquela hora o anjo vem em auxílio e faz com que eles encontrem alimento e sejam alimentados. E Deus fala através do anjo que ele vai proteger a vida daquele menino porque fará dele um grande povo, né? Fará dele um grande povo. E aí nós vamos seguindo e percebendo que também o anjo, ele anuncia a chegada de grandes homens. Um deles é Sansão. O Senhor, através do anjo, anuncia a chegada de Sansão. E esse mesmo evento nós vamos ver também já no Novo Testamento, quando é um anjo que anuncia o nascimento de João Batista. O anjo também que anuncia a chegada do Messias. Então, na história da salvação, os anjos são também usados, enviados por Deus para anunciar o nascimento de grandes figuras, de grandes homens, para que o reino de Deus aconteça. Estes mesmos anjos também protegem os profetas, protege os escolhidos, né? Nós vamos até ler uma passagem de um diálogo de Gedeão com o anjo, justamente para falar dessa presença de Deus na vida daqueles que ele escolhe, mas vamos deixar para o final. Nós vamos ver também o profeta Elias, que é protegido por um anjo. Quando ele, desfalecido, descansa debaixo de uma árvore e ali está, entristecido, com o coração abatido, mas o anjo desperta Elias. O anjo do Senhor desperta Elias, pede para que ele coma. Aí ele descansa e o anjo desperta de novo e diz: levanta-te. Então, os anjos na história da salvação também são como essa presença do Senhor sempre a nos impulsionar, a nos livrar do mal, a nos livrar do nosso, podemos dizer, do desânimo e nos impulsionar para a busca de Deus. E nós vamos vendo isso no Antigo Testamento, né? Essa presença maravilhosa dos anjos a atuar na vida do povo de Deus. Os anjos atravessam o deserto também com o povo quando sai na fuga do Egito. Então o Senhor está ali agindo na história do seu povo. Na vida de Jesus, nós vamos ver os anjos na Anunciação, quando Maria recebe o anúncio do nascimento de Jesus através do anjo, do arcanjo Gabriel. Antes também nós vamos ver o anjo que aparece para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, né? Já foi falado. Aí, consequentemente a esse mesmo acontecimento, que é tudo envolto do mistério da encarnação, vem o anjo aparecer a Maria. Aparece a Maria, então está ali no mistério da encarnação. Os anjos anunciam aos pastores também
a alegria do nascimento do menino Jesus, é inspirado no Cântico dos Anjos, nas Sagradas Escrituras que nós cantamos nas nossas liturgias. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Foi esta fala que no Evangelho de Lucas nós vemos nos lábios dos anjos, podemos dizer, falando para os pastores, anunciando a chegada do menino Deus, a chegada do Messias, né? Os anjos protegem a infância de Jesus, estão também com ele no deserto, nos 40 dias de preparação para a sua missão. Os anjos estão nos lábios de Jesus, muitas vezes, quando ele fala do juízo final. Até mesmo nós podemos ver nesses dias, na festa de Natanael, quando ele fala, vereis, né, o céu aberto e o Filho do Homem subindo. O Filho do Homem descendo com os anjos, então ele fala ali do serviço dos anjos. Muitas vezes nós vemos quando se fala da segunda vinda, o próprio Jesus vai dizer que os anjos estarão ali no dia do juízo. Então, Jesus também fala da presença e da missão dos anjos na guarda dos seus. Principalmente ali podemos dizer na vida da criança, né? Por isso que nós temos a tradição do anjo da guarda ser ensinado na nossa infância. Quando Jesus, conversando com os discípulos, ele fala que os anjos que protegem essas crianças estão junto de Deus, né? Estão olhando para elas também, estão olhando para aquelas crianças. Então nós vamos vendo que nos ensinamentos de Jesus, também os anjos estão presentes, como também em toda a sua vida. E se os anjos estão na história da salvação, na vida de Jesus, estão presentes na vida da igreja. Por isso que nós celebramos na liturgia, temos a lembrança dos santos anjos. Em toda liturgia nós somos lembrados na oração, quando somos chamados a testificar, proclamar, louvar a santidade de Deus 3 vezes santo, inspirado nos anjos, unindo-nos aos anjos e santos no céu. Então, na liturgia nós recordamos também a presença dos anjos. Então, os anjos estão presentes na história também da igreja. Nós celebramos dias específicos também para eles, como é no dia 29 de setembro, a festa dos arcanjos, e no dia 2 de outubro, um dia dedicado aos anjos da guarda. Então, estão presentes na nossa liturgia e em várias igrejas nós podemos entrar e ver nas imagens, nas pinturas, a figura dos anjos como sinal dessa intervenção, dessa presença de Deus na história do seu povo, na história da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a partir dessa experiência das Sagradas Escrituras, dos anjos na vida de Jesus e nas próprias palavras de Jesus, é que nós vamos nos inspirando todos os dias para também proclamar com muita fé a guarda dos anjos na vida humana, ou seja, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é um também dos temas que nós vamos falar aqui durante esse período da Quaresma, em honra a São Miguel Arcanjo. Mas eu gostaria agora de ler com vocês um trecho muito bonito de Gedeão, que foi chamado, como nós dissemos, no Antigo Testamento, os anjos eram enviados por Deus também para anunciar, né, a chegada de grandes homens, mas para anunciar também a vocação, a missão de grandes homens, né? E no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer o seguinte: depois veio o anjo do Senhor, e sentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, estava trabalhando. Olha que bonito. Porque os anjos chegam na nossa vida, e estão conosco também, podemos dizer, no labor do nosso dia a dia, né? Estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: ah, meu Senhor,
Se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: vai, disse, com essa força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, como que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Prosseguiu Gedeão: se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal que sois vós quem me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte, trazendo uma oferta, e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. Olha que bonito, né? E segue ainda no versículo 20, o anjo do Senhor disse: toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou na carne com os pães sem fermento, e imediatamente jorrou fogo da rocha que consumiu a carne e os pães. No versículo 22, Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: ai de mim, Senhor, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar para o Senhor. Eu acho muito bonito esse diálogo de Gedeão com o anjo, que podemos dizer significa a própria intimidade que ele, que é o escolhido, que é o chamado, tem com Deus ali, naquele momento, onde ele revela as suas fraquezas, onde ele faz os questionamentos e diz: se Deus está conosco, por que passamos por tantos males? Diga-me, meu irmão e minha irmã, se não é esta a pergunta que também muitas vezes nós fazemos para o Senhor. Se Deus está conosco, por que eu estou passando por essa tribulação? Se Deus está com a humanidade inteira, olha quantos males. Mas o Senhor nos convida a nunca duvidar de que Ele está conosco e de que Ele nos faz guerreiros para batalhar, que Ele nos faz guerreiros para vencer os males, para vencer aquilo que muitas vezes nos afronta, para vencer as nossas dificuldades, até mesmo aquilo que parece grande demais. E diante da nossa pequenez, como diz Gedeão, eu sou o menor, aquilo que parece grande demais aos nossos olhos, que parece ser difícil de resolver, Deus está conosco, segura na nossa mão e nos guia para a nossa missão. Vamos rogar nesse dia a intercessão e o cuidado dos anjos sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre a nossa missão, sobre a nossa vocação, e pedir principalmente ao Senhor que nos dê a graça sempre de crer, para que jamais duvidemos da sua presença em nossas vidas, porque o Senhor está presente na história da salvação, e essa história da salvação inclui a minha vida, a sua vida e a vida de toda a humanidade e de todos os homens. Louvado seja o nosso Deus por tão grande graça. Feche um pouco os teus olhos neste momento e vá dizendo: Senhor, se tu estás comigo, se tu estás comigo nesse dia, dai-me um sinal, segura a minha mão, Senhor. Se tu estás comigo, meu Deus, fortalece-me diante daquilo que parece difícil para mim resolver, para que eu vença, Senhor, porque às vezes me acho tão pequeno, diante dos problemas, diante da missão que também preciso realizar. Esteja comigo, Senhor, a me fortalecer. Esteja comigo, Senhor, a me alimentar. Esteja comigo, Senhor, a me indicar
o caminho a seguir, como fizestes com tantos, como salvastes a tantos, Senhor, indicastes também o caminho. Eis-me aqui, guia-me, conduza-me, e que os anjos estejam também a me proteger. Por isso rezemos a São Miguel neste dia, a nossa oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, segunda-feira, estaremos de volta rezando a nossa quaresma, fazendo a nossa devoção a São Miguel Arcanjo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe este link, o link do nosso canal, para que muitas pessoas possam também se tornar nossos seguidores e assim esse canal possa crescer, tá bom? Ajude também a comunidade fazendo a sua doação generosa para nós e assim você contribui com os nossos projetos de evangelização. Para você, um grande abraço, um ótimo domingo e um ótimo início de semana. Paz e bem.